Evangelho de João 11, do 19 ao 46, um pedaço da história aqui da ressurreição de Lázaro, que diz assim: muito dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão, mas também sei que mesmo agora tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se e depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Espera aí que eu perdi aqui, queridos. 39, meu olho está ruim hoje. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Fala, Espírito Santo, com cada um dos nossos corações. E muito mais que falar, que essa palavra possa mudar a nossa vida nessa noite. Ainda mais que o Senhor possa nos acrescentar nessa noite, fazendo do nosso espírito um espírito inabalável e forte na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Queridos, nessa passagem que nós lemos, nós vamos ver aqui nesse texto 3 tipos de pessoas que estão incluídos nesse texto, que são 3 tipos de pessoas que existem. Aqui, nesse texto, vem revelar 3 tipos de pessoas. E o primeiro tipo de pessoa que nós vemos aqui, diz assim comigo, é o crente que busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então Jesus, a palavra de Deus diz em Jeremias que tem que buscá-lo.
É sair de onde nós estamos e ir até onde Ele está. Buscar-me-eis. Então você tem que buscar o Senhor. Então nós vamos ler aqui só para a gente... Eu devia não ter lido o texto, né? Porque nós vamos ler vários versículos tudo de novo, né? Mas amém. Versículo 20, vai lá comigo. Marta, agora vamos falar de Marta. Marta representa então o crente que busca. Marta, quando soube que vinha Jesus, olha lá, saiu ao seu encontro. Então Marta não esperou Jesus ir aonde ela estava, mas quando ela soube de Jesus, Jesus vem vindo aí, ela foi ao seu encontro. Diz assim comigo, Marta foi ao seu encontro. Vamos continuar. Olha lá, Maria, porém, ficou onde? Sentada aonde? Em casa. Obrigado pela participação. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, tu concederás. Ela foi ao encontro do Senhor. Ela disse, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido. Mas também ela coloca uma postura de fé, mas sei que tudo que o Senhor pedir vai acontecer. Vamos lá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Mas ela não entendeu aqui, né? Ela diz, eu sei, replicou Marta, que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E aí ela coloca a fé de novo dela, né? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Então, o que nós vemos aqui é Marta saindo da sua posição, indo até Jesus, e Marta e Jesus no meio de uma luta, porque ter uma pessoa que a gente ama muito na morte é uma luta, é um momento difícil, mas ela mesmo assim diz, Senhor, eu creio que tudo que o Senhor pedir vai acontecer. Então ela saiu da posição dela de conforto, foi até Jesus e exerceu a sua fé. E aqui a gente pode colocar no lugar do morto um monte de coisa, e às vezes até as nossas vidas, quando não está muito bem, até espiritualmente, e nós temos que sair da nossa posição e ir até Ele, querido, tá? Porque nós não estamos falando, nesse ponto que eu estou pregando para você, nós não estamos falando de quem nunca ouviu falar de Jesus, de quem ainda não nasceu, nós estamos falando de quem se diz crente. Então Marta tipifica esse tipo de pessoa que na luta vai até o Senhor, amém? E muitas lutas, elas são criadas pelo próprio Senhor para nos despertar para o mais. Sabia que muitas lutas é o Senhor mesmo que cria para nós? Sim ou não? Ele tem autoridade para isso? Sim. Você deu a vida para Ele? E quando Ele libera algo é para te colocar no mais. Quando seca um rio, Deus te leva a um lago maior. Quando o lago seca, ele vai aumentando cada vez mais. Deus nunca te dá tira uma coisa de você para que você volte para baixo, mas que você continue crescendo. Então Ele libera algumas lutas para nós, para que a gente vá nesse lugar onde Ele quer que a gente vá. Amém? Lembre-se então que nessa história aqui, foi Jesus que criou um atraso para que Lázaro morresse. Onde Jesus estava, levaram a notícia para ele, olha, Lázaro está muito doente. E ele disse para os discípulos, nós vamos ficar aqui até que ele morra. Era essa a intenção do Senhor. Quando ficou sabendo que ele morreu, aí Jesus vem. Então alguns atrasos na nossa vida e algumas coisas que vai morrer na nossa vida, é para Jesus mostrar o poder que Ele tem de ressuscitar, e para que a segunda glória fique melhor do que a primeira que você já tinha. Amém? Você crê nisso? Lembra quando Jesus disse assim, ó, se não me falha a memória, foi lá na multiplicação dos pães. Jesus disse assim, já estava tarde, e ele disse assim para os discípulos, monte no barco e atravesse o mar, né, o mar da Galileia, que é um lago muito grande. E ele foi subir orar no monte. Só que quando os discípulos estavam lá no meio do lago, o que aconteceu à noite? Uma grande tempestade. O que eu vejo aqui? Jesus
colocou, porque ele sabe todas as coisas. João no seu evangelho vai falar, Senhor, eu não sei se é Pedro que está falando ali, né? O Senhor sabe todas as coisas, não é nada escondido para ti. Então quando Jesus disse assim, monta no barco e vai do outro lado, ele já sabia, eles vão enfrentar uma grande tempestade lá no meio. E por que Jesus não poupou eles? Porque são discípulos, e discípulos precisam ter experiências. Não é isso que eu estou pregando hoje, mas querido, presta atenção, na igreja existe crente e existe discípulos. O crente é o nível mais baixo, ele está começando, ele crê no Senhor, amém. Mas o Senhor quer levar ele ao nível de discípulo. O discípulo é um pouco mais profundo. E a gente tem que sair, né, desse começo, a gente tem que ir crescendo. Então quem que criou aquela situação para eles? O próprio Jesus. Depois, quando a tempestade estava lá, ele vem andando sobre o mar, e é isso que Jesus quer. E diz, sou eu. Eles pensavam que era um fantasma. E aí Pedro tipifica a posição da igreja no meio da luta. Qual que é a posição da igreja? Pedro disse assim, Jesus, se é o Senhor, manda-te ir contigo. E ele diz, então venha. Aí Pedro sai do barco e sai andando sobre as águas. É essa experiência que Jesus quer dar para nós no meio da tempestade. Dizer, queridos, no meio das grandes águas, vocês, porque eu liberei esse poder e vocês são meus filhos, vocês não vão se afogar, vocês vão andar sobre as águas. Então saia da sua zona de conforto e ande pela fé. Amém? É esse princípio que Jesus quer trazer aqui. E é isso que o Senhor quer de nós. Que nós experimentamos o sobrenatural de Deus. E a pergunta que eu faço para você é assim, quanto tempo você não experimenta o sobrenatural de Deus? Talvez você ouve as pessoas dizerem, olha, eu tive uma experiência aqui, então você fica só ouvindo o sobrenatural que Deus está fazendo na vida dos outros. Mas e você, quantos sobrenaturais você tem experimentado do Senhor? Talvez seja porque a gente não quer sair daquela posição. A gente não quer sair e ir ao encontro do Senhor. A gente não quer, como Pedro, descer do barco e andar sobre as águas pela fé, porque precisa ter fé para isso. Quando as águas estão muito agitadas, numa situação na sua vida que não é água, é outra coisa, mas você está entendendo, né? Precisa de fé, senão você não anda sobre elas. Precisa de fé, senão você não passa sobre elas e sai do outro lado com a vitória na mão, dizendo, Jesus é comigo, olha aqui, mais um testemunho. Amém? Você está vivo aí? Glória a Deus. Oh, maravilha. Então essa situação da morte de Lázaro foi permitida para quê? Para que Marta não só cresce que Jesus é a ressurreição, mas para que ela, através da confiança, conhecesse Jesus mais profundamente. Então tem duas coisas. Nós conhecemos aquela passagem que diz assim, a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Mas a confiança vem do conhecimento. A fé vem pelo ouvir. Confiança vem do conhecimento. Ixi, o que o pastor está querendo dizer com isso? Querido, muitas vezes a gente tem fé, mas a gente não tem conhecimento. As duas coisas precisam andar junto. Muitas vezes a gente crê, mas a gente não confia. Eu lembro de uma historinha muito antiga, né? Já contei aqui várias vezes. Um homem atravessou de uma montanha para outra equilibrando. Chegou do outro lado e todo mundo aplaudindo, tal. E ele perguntou para um rapaz que estava perto, você crê que eu posso voltar do outro lado? Ele disse, creio. E você crê que eu posso montar numa bicicleta? Porque tem aquelas bicicletas que arrancam, não sei se vocês já viram isso, que eles arrancam as rodas e ela fica só com o ferro e vai equilibrando também. Crê que eu posso voltar? Creio. E você crê que se eu colocar você na traseira da bicicleta, eu também atravesso? Ele diz, opa,
Aí, né? Crê, mas não confia. Que às vezes a gente pode crer até a gente crê em muitas coisas, mas a gente não confia. Então com Deus é assim, tem que crer e confiar. Tenho fé, mas tenho que ter conhecimento também do Senhor. E conhecimento fala de experiência, de estar mais perto. O que Jó diz no final do seu livro? Jó era um homem reto, justo. Cria em Deus? Cria. Mas faltava uma experiência mais profunda, esse conhecimento que Deus quer nos levar. Nós precisamos elevar o nosso nível e sair de onde nós estamos. Marta fez isso, e ela aproveitou e viu que Jesus vinha vindo, ela correu ao seu encontro e diz: olha, eu preciso ir até Ele. E Jó no final do seu livro diz o quê? Antes eu conhecia de ouvir falar, vem pela fé. Agora conhecimento de verdade, mas agora meus olhos te veem. E esse meus olhos te veem significa conhecer a Deus na profundidade. E não só de ouvir falar, mas agora eu tenho experiências com Ele. É claro que a gente precisa ouvir falar, claro que a gente precisa ter fé, mas a gente precisa subir o nosso nível e ter um conhecimento mais profundo de Deus, tocando no sobrenatural, andando no sobrenatural. Amém? Então o crente que busca, ele sobe de nível e experiência quando obedece sem questionar. Se a gente pular lá para o final no 39, onde está escrito assim: então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, olha, Marta vai dizer alguma coisa, irmão do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Então a gente não tem que questionar. Quando Jesus ordena uma coisa, a gente não tem que ficar, mas por quê? Ele ordenou, tira a pedra. Senhor, mas já cheira mal. Eu não disse para você que se crer verás a glória de Deus? Por que tem que ficar questionando? E a gente no meio da luta faz essas coisas, a mesma coisa que Marta está fazendo. A gente está lá, às vezes a gente está no processo certo, a gente foi ter Ele, mas chega uma hora que Jesus toca no nosso coração e diz: faça isso, faça aquilo. A gente começa, mas, e Jesus vai falar: já não te disse eu que eu sou contigo, não te queimarás, não te afogarás, sou contigo, estamos juntos? Amém? A não ser que a gente não esteja com Jesus. A gente esteve num nível só de contemplação. Ele está lá e eu estou aqui, de longe eu contemplo. Não é essa contemplação de longe que Jesus quer. Jesus quer a gente junto com Ele. Jesus quer que a gente esteja agarrado nele, que a gente saia da nossa zona de conforto. Amém? E eu quero ver com você agora a outra que ficou, que era o nome dela, era... Qual que era o nome dela? Maria. Vocês prestaram atenção, tá vendo? Que benção. Então vai representar o crente que fica na zona do conforto. Versículo 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. 28. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou depressa, foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Então Maria, aqui no começo, ela estava numa posição errada, porque ela também tinha ouvido que Jesus estava vindo na mesma hora que Marta ouviu, só que Marta tomou uma posição diferente dela. Marta foi ao encontro, Maria ficou no conforto em casa. Amém? Isso fala de zona de conforto e é perigo para nós, querido. Principalmente nesses últimos dias que nós estamos vivendo. A gente é muito... Os crentes de hoje são muito... Como é que eu vou usar a palavra? É muito patricinha, é muito... Sabe, a gente não é... A gente gosta muito de conforto. A gente... Por pouca coisa a gente não vem na igreja, por pouca coisa a gente não ora, por pouca coisa a gente espera, parece que é uma oportunidade de... Então a gente gosta muito de conforto. Aí depois a gente reclama com o Senhor: ah, Senhor, mas por quê? E assim, por que que é assado? Por que que não acontece? Por quê? Porque nós estamos na zona de conforto.
Eu não preguei aqui domingo, na realidade foi um ensino, né, de Apocalipse 12. Querido, aquele ensino é para despertar a gente e acordar. Jesus está às portas e a gente ainda continua na zona de conforto. Se Jesus vem vindo, vamos ao encontro dele, buscando mais, orando mais, tendo mais comunhão, lendo mais, aprendendo mais. A gente tem preguiça de aprender. Escola bíblica, a igreja não vem, porque é zona de conforto. Teologia, sabe, se você nunca aprendeu a Bíblia, olha que oportunidade, tem um curso de teologia de segunda, ninguém vem, poucas pessoas vêm, por quê? Eu quero ficar com os pés para cima lá em casa. Eu estou falando isso, querido, porque nós precisamos acordar, a gente não conhece a palavra, porque a gente não quer aprender. No nosso curso de teologia, que tem poucas pessoas, tem 2 pessoas, uma é de uma igreja, outra de outra, pessoas de outra igreja estão vindo fazer, a da nossa não vem. Não que você tem que fazer tudo aqui, mas eu quero dizer, você quer aprender a palavra? Venha, paga um preço. Paga um preço, querido. Nós não estamos em época de férias, nós estamos em época de guerra, já falei, né? Jesus está voltando, vamos sair da zona de conforto. Eu vou orar, mas hoje eu estou tão com sono. Mas... Querido, se Jesus esquecer de você por 10 segundos, o diabo acaba com a tua vida. Ele te guarda 24 horas e a gente não tem, hoje não sei o que, não sei o que. A não ser que seja doença, querido, a não ser que seja um momento que não tem como, amém. Mas a gente é muito folgado, né? A gente fica muito na zona de conforto, nós temos que sair desse lugar. Diz para quem está ao teu lado, saia da zona de conforto. Que nesse lugar a gente fica inerte em todos os sentidos, a gente não vai para lugar nenhum. Então perceba que Jesus então permanecia fora da aldeia nesse momento. Marta foi com ele. E ele faz isto para tirar os crentes da zona de conforto. Aqui não estamos falando de crente, não de pessoas que não se entregaram ainda, estão entregando a vida para Jesus. Estamos falando de crente que já entregou, já conhece. Então por que Jesus fica num certo lugar? Para que você saia de lá e venha, exercita a tua vida espiritual. Vai até a sala do trono. Ele diz assim, o novo e vivo caminho eu já abri, está escrito em Hebreus, pelo meu sangue, mas é vocês que vão até a sala do trono, porque ela já foi aberta o caminho, é só vocês desejarem e vai até lá. Amém? Está entendendo? É como um pai que vai ensinar a criança a andar de bicicleta, ou não, bicicleta não, mas vamos falar a criança quando ela começa a andar. O que o papai faz para ela cada vez andar mais? Ele fica pertinho, solta e pega, solta e pega. Opa, já está bom aqui, hein? Já ficou craque com 2 passos. Agora ele põe lá e anda mais um passo para trás. Aí ele vem meio caindo, segura. Daqui a pouco vai e vem. Oh, que beleza, agora eu preciso ir um pouco mais longe. Até o ponto que ele solta a criança num canto da sala, a criança vai até, com aquele jeitão equilibrando o cabeção, porque criança parece que tem uns cabeção grande, né? E vai lá meio equilibrando e chega o papai. Dizem que as crianças do sexo mais masculino, e é verdade, são mais cabeçudos, ou não é? As meninas já são todas proporcional. Mas os homens são mais cabeção. Claro que a gente tem mais neurônio, aquela coisa toda, mas, entendeu? E o mesmo que o pai faz com o bebê, o pai do céu faz com a gente. Você pensa que o quê? Você chegou tio-que novinho na fé? Querido, você pensa em pedir, Deus dá, é aquela coisa gloriosa, não é assim? Aí anda um pouco na fé para você, se você não tem que mais jejuar, chorar, e Deus espera, porque tudo isso faz com que a gente cresça mais, querido. Então, Jesus, em momentos assim, ele faz questão de ficar um pouco mais longe para você buscar ele mais profundamente e vir até ele. É um exercício espiritual. Amém? E no conforto a gente nunca é um cristão autêntico. A gente não consegue ser autêntico. Então, eu não estou dizendo que tem que acontecer desgraça na sua vida, pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando que sempre vai ter uma coisinha ou outra pegando, para você sempre estar despertando. Imagina um cara entra no exército, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dormir até meia-noite, nós vamos ficar até meio-dia na rede. Amém. Depois almoça. E agora que nós vamos fazer? Vamos nadar um pouco na piscina, curtir a vida. Aí vem uma guerra, o que esse cara faz?
que nós vamos fazer hoje? Amanhã nós vamos levantar 5 horas da madruga, nós vamos fazer exercício no campo. Eu lembro quando eu fazia tiro de guerra, querido, chegava a época do frio, aquela grama ali do tiro de guerra estava molhada, e não tinha essa. Hoje é dia de educação física, a gente com camisetinha, short, e ele fazia questão de fazer a gente deitar naquela, estava até serração, a gente nem via direito uma outra época do frio, e sei lá, um frio, mas você aprende a virar homem, a ficar, sabe, aguentar as coisas. Claro que a gente só fez 1 ano, mas quem está no exército, querido, o cara aguenta tudo. Agora pergunto para você, o papai do céu quer crentes frouxos na igreja? Não quer. Então o que ele faz? De vez em quando ele libera uma coisa aqui, uma ali, e vai dizer: filho, você estava na bonança, mas agora eu vou liberar mais um tempo de exercício para você. Aí você passa aquele tempo, aí você vai para um nível maior, e aí ele dá uma bonança para você, e assim vai. Amém? Você está entendendo? Para que nós possamos ser crentes autênticos. Uma vez tinha um circo numa cidade, e esse circo ficou lá muito tempo, e apareceu um homem num psicólogo, tem um circo lá, mas eu não era para falar do circo antes, mas tudo bem. Tinha um psicólogo na cidade, e um homem foi lá e disse assim, o psicólogo: eu não sei o que eu faço, eu não tenho alegria na minha vida, não consigo achar sentido para a vida, e me falta alegria, eu não sei como que eu faço. Aí o psicólogo deu uns conselhos para ele e tal, mas disse assim: faça uma coisa, aqui na cidade tem um circo muito conhecido, e todo mundo fala, e eu também já fui lá, e tem um palhaço lá que fazem as pessoas rir, vai fazer muito bom para você ir nesse circo. Aí o homem olhou para ele e disse: eu sei, mas eu é que sou o palhaço. Você entendeu? Acho que ninguém entendeu, está todo mundo olhando sério para mim. Você entendeu? Ele era o palhaço do circo, ele fazia todo mundo rir, mas ele mesmo não tinha felicidade. Isso fala de autenticidade. Às vezes a gente não é autêntico. Então por que Deus às vezes libera essas coisas? Para a gente ser autêntico de verdade, e ser crente de verdade. Às vezes até um pouquinho de humilhação, de traição, sei lá, alguma coisa assim, Deus vai liberando para a gente aprender a amar e se agarrar cada vez mais nele. Diz: Senhor, eu estou contigo e não largo. E quanto mais vai ficando, crescendo, mais agarrado no Senhor a gente vai ficando. Então, essa Maria aqui, ela tipifica as pessoas que ficam na zona do conforto. Vamos versículo 32, depois a gente pula para o 37. Então, os que estão aqui na zona de conforto sempre tem um para pôr a culpa, Então, olha lá. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. O que ela está querendo dizer? O Senhor é culpado. Quando Deus olha para Adão e diz: Adão, o que você fez, cara? Adão assumiu ou ele jogou a culpa em alguém? Ele diz assim: foi a mulher que tu me deste. Eu sabia que isso não ia dar bem. Se eu me fazer uma mulher, olha o que deu. Foi a mulher. Mas o que ele tinha que ter feito? Senhor, minha aliança era contigo, eu já tinha falado contigo, o Senhor já tinha falado comigo, e foi eu que pisei na bola, me perdoa e me arrependo. Quem sabe, a gente não sabe, se numa dessa Deus nem teria amaldiçoado nada. Porque onde há arrependimento, a bênção e a graça, a misericórdia. Mas ele não fez isso, ele é a mulher que tu me criou. Aí foi para a mulher dizer: a serpente que o Senhor criou. E aqui ela está dizendo: Maria, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor é culpado, Jesus. Onde o Senhor estava que meu irmão morreu? Então, às vezes, na zona de conforto, a gente fica achando quem é o culpado. Eu acho que é o presidente, eu acho que é o marido, eu acho que é a esposa, é meu filho, não sei o quê. A gente nunca olha para nós e dizemos assim: sou eu. Se eu não tenho culpa total, mas às vezes até assumir a parcela do seu lado. Eu tenho uma parcela nisto. Entendeu? Está entendendo? Versículo 37. Mas alguns objetaram:
Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que esse não morresse? Aqui já as pessoas que estavam lá. Aí começam também a criticar, são tudo pessoas que estão na zona de conforto. Se ele abriu os olhos do cego, por que ele não poderia ter impedido que esse homem morresse? Quando Jesus estava na cruz, as pessoas diziam assim para ele: o senhor não disse que é filho de Deus? Desce daí agora. Está vendo? Salvou todo mundo, curou todo mundo, agora não consegue salvar a ele mesmo. E as pessoas são assim, mas são pessoas que estão na zona do conforto, não conseguem ter fé, não conseguem enxergar o poder, o poderio de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, sempre está achando quem é o culpado. E nós temos um pouco disso aí, viu, querido? Acho que todos nós temos um pouco, se não mais, outros menos. A gente tem uma dificuldade de assumir a nossa bronca, o meu lado, a minha culpa, e não jogar a culpa em ninguém, muito menos em Deus. Certo? Hoje eu estava vendo um vídeo de um rabino, vai sendo traduzido embaixo, porque eu não sei hebraico, amém? Só sei falar Shalom, Yeshua, essas coisas assim. E alguém fez uma pergunta difícil para ele lá. São todos judeus, né? E um rabino muito sábio. E perguntou para ele assim, o cara perguntou: nós somos o povo de Deus, e vai continuando, e diz assim para ele: por que morreram milhões de judeus na época de Hitler, crianças, jovens, idosos? Cadê a misericórdia de Deus? Olha, foi uma pergunta meio assim na lata. Eu vou resumir aqui, senão vai longe, né? E ele fala assim para ele assim: eu vou responder a sua pergunta, mas vamos fazer um trato agora. Se eu responder a sua pergunta, você é mais ou menos assim, você assume ser judeu, porque ele já é judeu, mas você assume estar na sinagoga e eles dão um negócio que veste lá e começa a fazer parte do círculo lá. Devia ser um judeu um pouco revoltado, né? E ele responde, ele sabe onde? Deuteronômio 28. Se me obedecerdes os meus andamentos, juízos, ordenantes, estatutos, essas serão as bênçãos que te alcançarão. Aí ele lê todinho a bênção, depois ele lê a maldição, né? Mas se me desobedecerdes, não os meus estatutos, mandamentos, juízos, essas serão as maldições que te alcançarão. E as maldições falam até do que os judeus passaram. E ele está dizendo assim: desde quando os judeus têm obedecido a Deus? Desde quando? Então as pessoas querem pôr culpa em Deus. Querem falar de misericórdia, mas não tem misericórdia. A gente tem misericórdia daquilo que é meu, daquilo que... A gente não tem misericórdia de mais nada. Agora Deus tem misericórdia de todos, só que Deus é justo. Amém? Lá em Lucas 10, 38, a gente vê assim, ó, que é aquela passagem de Marta e Maria, um pouco antes, né? Não, um pouco antes, não, perdão, porque aqui é outro livro, é o Lucas, que não está, isso não está relatado no João que nós estamos lendo, mas está relatado em Lucas 10, 38, que foi cronologicamente um pouco antes desse acontecimento, claro. Então Marta, ela estava agitada e preocupada com as coisas da casa, não era isso que dizia lá? Enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, aprendendo das coisas de Deus. Olha como as coisas podem se inverter. Aquilo que a gente pensa que não vai dar em nada é o que vira uma bênção, e aquilo que a gente, esse vai, parece que não vai. A gente planta várias sementes, ou 2 pés de árvores, vamos dizer assim, de algum frutos. A gente pensa, esse vai, esse não vai, aí às vezes inverte. O que você achou que não ia, vai dar fruto, e o outro você achou que ia. Não tem uma parábola que Jesus conta, que o pai pediu para o filho: filho, vai ajudar no campo. Ah, não vou. Aí perguntou para o outro, dizia: eu vou. Aí o que disse que eu vou não foi, e o que não dizia eu não vou acabou indo. Então, nesse texto onde Jesus entra numa casa, vai dizer o texto, estava lá Marta e Maria. Marta ficou agitada com as coisas, a comida, as coisas para fazer, até para servir Jesus. E Maria ficou lá nos pés dele ouvindo conhecimento. Aí a Marta leva uma bronca. Por que, Marta, você está tão agitada? Uma coisa te basta. A Maria pegou a melhor parte, ela está aprendendo de mim. Amém. Agora o problema é o que eu vou fazer com aquilo que eu aprendi. Aí quando o irmão morre, inverte a situação. A Marta, que estava agitada lá, agora ela corre para o Senhor.
Foi o que Maria fez na casa. E Maria, que estava aos pés do Senhor, ela fica em casa, na zona de conforto, sabendo que Jesus estava vindo. E muitas vezes as coisas invertem. Amém? Então os ensinamentos só têm valor, querido, quando a gente coloca em prática na nossa vida. Você aprende, aprende, aprende. Todo culto a gente está aprendendo, sim ou não? Todo culto tem palavra, que tem ensinamento. Agora a pergunta é, o que a gente está fazendo com esse ensinamento? A gente tem que aprender, querido. Jesus é Deus? É Deus. Jesus é poderoso? É poderoso. Jesus faz milagre? Faz milagre. Jesus me guarda? Me guarda. Na hora da prática eu tenho que botar isso em prática. Porque eu aprendo que Jesus é meu protetor. De repente acontece alguma coisa na minha vida, eu estou branco de medo de alguma coisa que vai acontecer. Espera aí, eu aprendi no conhecimento que Ele é meu guarda. Não dormita nem de dia nem de noite, diz no Salmo. E me guarda. Agora a hora que está na prática, por que eu não consigo botar essa coisa Porque, querido, é que eu estou falando, aí vai de você e não de Deus. A palavra que está dentro de você, você tem que botar ela em prática. Você tem que colocar a sua fé em ação. Para que você conheça depois da fé e confie. E não fica só no crer, mas crer e confiar. Amém? E o último que eu quero entrar com você aqui para a gente encerrar. Aqui nós viemos da Marta, que fez a coisa certa, foi ao encontro. Depois Maria, que ficou na zona do conforto. E para o último nós vamos ver o morto, que será crente. Eu quero fazer essa adaptação aqui, onde o Senhor quer nos ensinar muitas coisas. Versículo 34 ao 37. Que no meio das lutas, querido, falando do morto. Quando eu falo morto aqui, eu estou falando daquele que ainda nunca ouviu falar de Jesus. Embora pode ter dentro da igreja pessoas que já ouviram falar, mas ainda é morto, não entregou de verdade a vida para Ele. Mas eu não é desse que estou falando do morto que será crente, ele vai precisar de ajuda. Então aqui no 34 diz assim: e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto o amava, mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este não morresse? Então nós estamos falando aquele que precisa de ajuda. Meu querido, por isso que Jesus nos levanta, aquela pessoa que está perto de você, que tem contato com você, ainda está nas trevas, é o morto que está enrolado, e eles precisam de ajuda para se tornar vivos e crentes, nascer de novo como você nasceu. Amém? A gente não pode esconder o Jesus que está em nós. Paulo vai dizer assim que nós somos cartas lidas e cartas vivas de Deus. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente reage, está pregando para as pessoas, Jesus que está em nós. E isso vai fazer com que eles nasçam para Cristo também. Amém? E não era só Lázaro que estava morto aqui. A gente pensa, Lázaro estava morto. Vamos trazer para o mundo espiritual, não é só Lázaro que estava morto, mas esses que estavam ao redor e não criam também, dizendo, se ele abriu os olhos do cego, por que deixou esse cara morrer? Então essas pessoas estavam tão mortas como Lázaro estava morto. Glória a Deus. 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. E ordenou, tirai a pedra. Então, quando o assunto é morto, então Jesus é que vem ao encontro. Jesus estava lá na aldeia. Quem é crente tem que ir até ele, quem já nasceu de novo. E quem está morto, o que acontece? É Jesus que vai até ele, porque ele está perdido em trevas, ele é morto, ele não sabe de nada. Aí inverte, aí para esse Jesus vai ao encontro. E para o crente não é assim, ele fica um pouco mais longe toda vez que a gente precisa de uma coisa, porque a gente sabe o caminho, a gente sabe o que tem que fazer. Glória a Deus. Então Jesus vem ao encontro.
Não fui eu que encontrei Jesus, Jesus que me achou. Quando você encontrou Jesus, a realidade seria perguntar assim, quando Jesus te achou? Porque ele que veio ao meu encontro e ele que me tirou das trevas. Como que eu vou encontrar Jesus? Uma pessoa que está nas trevas. Nem os crentes às vezes sabem como ter contato com Jesus, alguns crentes bem fracos na fé. Quanto mais quem nunca ouviu falar de nada, como ele vai saber onde Jesus está? Às vezes o que ele sabe é só tocar num pedaço de pedra, de madeira, alguma coisa que ele pensa que dali Deus pode ouvir de um lugar muito distante. E como que essa pessoa vai saber onde Jesus está? Jesus vem ao encontro dele. Jesus foi até o túmulo de Lázaro. Amém? 39, então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. O que aqui revela para nós? Jesus vai até o morto, Jesus chega na porta do túmulo, Jesus chama o morto, e quem tinha que tirar a pedra ali eram as pessoas que estavam ao redor. Jesus não tirou a pedra. O coração do homem que ainda está morto é um coração de pedra. Todo homem tem uma porta no coração cuja a maçaneta só tem do lado de dentro e Jesus não tem como abrir. Apocalipse 3:20 sempre vai dizer assim, eu estou à porta. O que você lembrou? Jesus foi até a boca do túmulo, até a porta do túmulo. Apocalipse 3:20 diz, eu estou à porta e eu faço barulho, eu chamo, eu chamo pelo nome, diz, deixa eu entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ele que vai abrir. Aí, se ele abriu, porque ele quer me receber. Porque se vê uma pessoa, hoje tem campainha, mas vamos supor que não tivesse, se batesse assim. Você fala lá, quem é? É o João. Você fala, ixi, não vou abrir. Esse cara só vem pedir coisa, meu. Ele não trabalha, e você não abre. Aí o Salvador vai na porta e bate. E diz assim para o morto, fulano. Ele diz, quem é? É Jesus, o teu Salvador. Ah não, Jesus, não quero. Não quero ser crente não quero. Eu quero continuar minha vida do jeito que está. Eu gosto desse túmulo. Amém, mas Jesus continua até o último fôlego dizendo, cara, deixa eu entrar. Preciso fazer uma obra na tua vida. Por isso quando chegar o dia do juízo, está em Apocalipse 20, do julgamento do trono branco. E quando chamar o nome do fulano, do João, João vem aqui, agora a sua vez, João da Silva. Aí vem ele lá. Você acha que ele vem todo orgulhoso para argumentar com Jesus, dizer, o senhor está errado, o senhor não deve me mandar para o inferno? Ou ele vem assim? Ele já sabe do que ele aprontou na vida, ele sabe todas as vezes que Jesus chamou e ele não ouviu. Jesus vai até o morto. Mas quem tira as pedras do morro, quem tira a pedra lá são as pessoas que estão ao redor. É o próprio homem que abre o coração. Homem. Jesus vem, mas sou eu que digo sim, sou eu que abro o coração. Jesus jamais vai obrigar. Versículo 41, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Amém? Olha, Jesus não tirou a pedra, Jesus não desatou nem a mão nem os pés, Jesus não desenrolou ele, porque eles enrolavam um pano, né, todinho, ficava como uma múmia mesmo, né? O lenço que ficava amarrado na cabeça. Jesus não fez nada disso e nem tirou a pedra. Olha que interessante. Ele só faz a parte dele. Milagre é comigo, o impossível. O que é o impossível? O morto vir para fora. Isso eu faço. Se a pessoa disser assim para ele, o morto se levanta. Agora, tirar a atadura, tirar o lenço, desenrolar o pano, quem faz isso é diz comigo, igreja. É você que tem que fazer isso.
aonde a gente discipula, aonde a gente ensina. O morto veio, a pessoa veio à igreja, entrega a vida para o Senhor, amém, aleluia. Ele vem e entrega de verdade, o Espírito Santo entra ali, ressuscita o espírito morto. Agora, a partir dali, que ele tem que sair da zona do conforto também, mas a igreja tem que estar disponível para dizer: irmão, vamos lá, eu vou discipular você. Senta com ele, aquilo vai tirando ataduras, vai tirando panos, e a pessoa começa a enxergar a glória do Senhor. Amém? A pessoa não tem como por si própria fazer isso, querido. Tem muitas cruzadas. O melhor evangelismo é o corpo a corpo, viu? Diz para quem está do lado: o melhor evangelismo é o corpo a corpo. Tem muitas cruzadas evangelísticas que, quando prega, milhões entregam as vidas, às vezes milhares. Por exemplo, esse lugar que nunca ouviu falar. Aí sabe o que o cara faz? Amém. Ele pega, vai embora. Quem que vai discipular todo aquele povo? Não funciona. Porque quem vai tirar as ligaduras e tirar o lençol e desenrolar o pano? Não tem quem faça. Então, se um dia você ganhar alguém para Jesus, não precisa o pastor discipular. Se você precisa de estudo, eu tenho. Eu dou na sua mão, você discipula também, corpo a corpo. Eu que já discipulei muita gente na mesa de casa, não só, mas desde quando eu tinha fábrica, a primeira leva, né, eu ganhei muitos jovens para Jesus da minha fábrica, que hoje estão tocando, estão em outras igrejas, estão por aí, na mesa, ó. Entregou a vida para Jesus, vamos tirar os panos, vamos desatar, vamos orar, vamos quebrar as coisas que precisa quebrar, vamos tirar aí o que precisa ser tirado, nós vamos orar, mas também vamos ensinar, e vai tirando toda a atadura. Por isso que essa coisa do muito sai e não discipula, o demônio volta. Não tem, está tudo enrolado, está tudo na atadura ainda. Manifesta, a pessoa está tudo atada, não tem palavra, não tem ensinamento. Aí o demônio volta de novo no morto. Então tem que ter ensinamento, tem que ter acompanhamento. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus. Tem muita gente nascendo e morrendo, porque não foi discipulado nem ensinado. Fica até pior, para depois você reganhar essa pessoa, fica difícil. E para terminar, querido, as nossas lutas e as nossas dificuldades, aquilo que o Senhor libera, muitas vezes, tem duas finalidades. A primeira é aumentar a nossa fé e intimidade com Deus. E a segunda, fazer com que os outros acreditem no Jesus que operou o milagre em nós. Bênção para você e bênção quem está do teu lado. Você passa por uma dificuldade, você cresce na fé, cresce na intimidade. O Senhor te dá na hora certa, aquele momento certo, Ele te tira daquele lugar e todos veem a glória de Deus que se manifestou na sua vida. Também é para abençoar a vida dos outros, para dizer: eu quero esse Jesus. Vamos só terminar no 45, 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Olha lá, um monte de judeu lá que estava até dizendo: vamos ver esse cara, se ele vai, porque todo mundo estava doido para ver. Muita gente não tinha visto o morto sair do túmulo depois de 4 dias. Vamos ver. Aí o morto aparece lá, tiram a pedra, o morto aparece na porta. Tiram o laço, Lázaro está lá vivo da Silva. E para testemunhar que ele estava morto, quando abriu a pedra, o cheiro de carne podre estava lá. Dizendo: esse cara realmente estava fedendo. Mas de repente viu ele inteiro. E muitos creram nele. Não fala todos, porque tem gente que mesmo tendo o milagre à frente, mesmo vendo as coisas, eles insistem em dizer: não creio. Aí cada um com seus problemas. 46 outros, porém, foram ter com os fariseus, eles contaram os feitos que Jesus realizara. Amém, querido? Que fique como ponto central dessa pregação, o mais importante de tudo que eu vejo aqui: a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Amém? Mais para Ele, menos para nós. Convém que Ele cresça e eu diminua. Sai da tua zona de conforto, querido. Olha aquilo que você não abre mão, e Deus sabe. A gente fala: eu dei minha vida toda para Jesus. Não deu coisa nenhuma. A gente dá uma parte e fica com outra.
Jesus vai para a cruz e dá todinho para você, corpo, alma, espírito, sangue derramado, tudo para você, não ficou nada. Aí quando vem na hora da gente dar para Ele, a gente fala, eu dei tudo, tá? Aí chega uma hora que a gente, em alguma área da nossa vida, a gente não abre mão, a gente fica na zona do conforto lá e diz, eu dei tudo para Jesus. Jesus fala, não deu não. E quando a gente for arrebatado, será que nós vamos ser arrebatados uma parte, outra fica, metade do corpo? Como é que vai ser? Ele faz obra completa, ele diz, vocês vão inteiro, corpo, alma e espírito, um corpo ressurrecto, um corpo glorificado. Os que estiverem vivos, como é que eu disse segunda aqui, serão transformados. Ele faz tudo completo para nós, mas nós, quando é para Ele, a gente libera só o que interessa para nós. Entendeu? Senhor, está aqui mazela, está aqui doença, está aqui, sei lá. Aí as outras coisas a gente não dá. Tem que liberar tudo, querido. Vamos sair da nossa zona de conforto, amém? Vamos nos colocar em pé.